Durante um relacionamento é comum pensar em ter ou não ter filhos, né? E nesse processo muitas dúvidas podem surgir. Eu tô aqui com a Lilian Sério e o Daniel Diógenes, que são ginecologistas, e vão responder pra gente algumas dúvidas mais frequentes entre os casais. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Vamos começar falando da idade reprodutiva. Quando que ela começa e quando que ela termina, normalmente? As mulheres, a idade reprodutiva começa com a primeira menstruação, que é o momento que a gente começa a ovular. E realmente ela termina quando a gente acaba a menstruação e entra na menopausa, porque a gente não ovula mais. Mas a fertilidade feminina vai diminuindo com o passar dos anos e vai piorando muito a partir dos 35, depois dos 40, e aí a gente continua ovulando, mas nem sempre está fértil. A diferença é que o homem, na puberdade se entra ali na idade reprodutiva, só que tem uma longa duração, porque os homens produzem espermatozoides a cada 30, 40 dias. Ao contrário das mulheres que já nascem com um número fixo de óvulos. Por isso existe uma data limite mais próxima ali dos 40, 50 anos, que é a menopausa. Então você consegue ver homens aos 70 anos, 65 anos sendo pai. E tem uma idade que é considerada a idade perfeita, assim, do nosso corpo para engravidar? Da mulher, quanto mais nova, melhor. Mas por volta de 20 a 25 anos, né? Seria a idade perfeita. Quais são os riscos de se ter uma gravidez mais tardia hoje em dia? O primeiro risco é não conseguir engravidar. Como a gente frisou, é a qualidade do óvulo que determina a chance de uma gravidez. Então, após os 35 anos, essa qualidade cai muito. E depois as malformações relacionadas aos embriões, porque quanto mais velho o óvulo, maior a chance de doenças como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, as doenças genéticas são muito comuns após os 35 anos e, sobretudo, após os 40 anos da mulher. Mas isso não está relacionado de nenhuma maneira ao homem? Porque eu ouvi falar também que envelhece também, né? O esperma do homem conforme a idade. Mas a perda do homem é mais a partir da quinta década. Mas hoje existem estudos que mostram ligações, por exemplo, com autismo com a idade paterna avançada. E além disso, o risco da própria gravidez. Com a idade avançada da mulher, aumenta o risco de pressão alta, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, ter um bebê prematuro, né, que não sobreviva, risco de aborto é muito mais aumentado com a idade. E quando um casal ele decide que quer ter o primeiro filho, quais são os cuidados que ele deve ter? Uma avaliação da fertilidade como do ponto de vista geral e da saúde, né, da nutrição, do peso, de uma boa atividade física, né, o cuidado com o uso de substâncias como álcool, como drogas, né, como cigarro. E também cuidado com a suplementação das vitaminas pré-gestacional, né? Então a mulher deve procurar o ginecologista e na consulta pré-gestacional ele vai passar as vitaminas, um ácido fólico, se precisar uma vitamina D, um ômega, que são as vitaminas que realmente ajudam um pouco na fertilidade da mulher. E o homem, dependendo da avaliação seminal, também tem as medicações, as vitaminas, que são os antioxidantes, que podem ajudar na fertilidade. Hoje as alterações masculinas estão presentes em 30 a 40% dos casos de infertilidade. Então a gente tem que deixar o machismo de lado, o homem precisa ser avaliado e ele faz parte do casal, ele faz parte da dinâmica de se engravidar. E quando o casal ele está tendo dificuldade para engravidar, quando que ele deve procurar ajuda? Qual que é o tempo mínimo que é normal assim se tentar? Um casal jovem, né, com mulher a menos de 35 anos, abaixo de 35 anos, pelo menos 3 relações por semana por um período de 1 ano. Se a mulher já passou dos 36 anos, né, 36 anos para cima, ela já pode, depois de 6 meses de tentativa, procurar uma ajuda médica. E acima dos 40 anos, a gente indica que já procure, mesmo antes de começar a tentar. Quer falar aqui agora sobre essas ilustrações, explicar direitinho como é que funciona, Daniel? Aqui nós temos o ovário, essa bolinha é o ovário, né? É aqui que é a fonte do óvulo, que é a fonte de tudo, né? Então a ovulação ocorre nesse órgão, a trompa, que é um canal de comunicação entre o ovário e o útero. O óvulo cai nessa trompa, o espermatozoide vem da região vaginal, numa atividade sexual normal, atravessa o útero e fecunda o óvulo na trompa. Esse embrião caminha em 2, 3 dias para o útero e gruda no útero, literalmente, né? Na região chamada do endométrio. E aqui se inicia a gestação. Sim. E no homem? No homem nós temos a região esse é o testículo, no testículo é onde é produzido o espermatozoide. Eles são acumulados no epidídimo, que é essa região superior ao testículo, e na ejaculação eles percorrem todo esse canal, ducto deferente, passando pelas vesículas seminais, pela próstata e pela uretra, chegando ao meio externo. Quando se fala em, por exemplo, uma vasectomia, se fala na interrupção desses canais. O homem continua produzindo espermatozoides, mas não tem como chegar.
Ótimo, muito obrigada, viu, gente? Nada. A gente que agradece. Um abraço.